O Congresso se mobiliza para salvar as emendas de relator também, chamado por orçamento secreto. Quem conta pra gente é o repórter Bruno Pinheiro. Num primeiro momento, o Congresso declarou que não poderia revelar os nomes dos parlamentares por falta de dados. Na mesma semana, em um outro movimento, o Congresso aprovou mudanças nas regras para a execução dessas emendas. No texto, o autor do pedido de pagamento vai ser revelado. Mas técnicos alertam que o autor pode ser um prefeito ou um agente público. Isso manteria oculto os nomes dos parlamentares envolvidos. Em 5 de novembro de 2021, a ministra Rosa Weber suspendeu as emendas de relator e também chamado de orçamento secreto. A decisão de Rosa Weber foi concedida nas ações do PSOL, do Cidadania e do PSB, que pedem para que o Supremo tornem sem efeitos a execução dessas emendas. No mesmo dia, a ministra solicitou a inclusão da matéria em sessão virtual extraordinária para referendar a liminar. Em 4 dias depois, o julgamento em plenário virtual foi iniciado. O julgamento iniciou às 0h do dia 9 de novembro. Já nos primeiros minutos de votação, os ministros depositaram os votos no sistema da Suprema Corte. A relatora, ministra Rosa Weber, se posicionou, já mantendo a decisão que ela tomou anteriormente. Rosa Weber enfatizou que as emendas do relator não eram compatíveis com o regime democrático. O tribunal, em sua maioria, referendou a decisão, mantendo a suspensão. Atualmente, há 4 tipos de emendas parlamentares que são recursos do orçamento do governo federal destinados a obras e ações indicadas através de deputados e senadores em seus redutos eleitorais. As emendas individuais de autoria de cada parlamentar, as de bancadas, emendas coletivas e de autoria de parlamentares de um mesmo estado ou região, as emendas apresentadas em comissões da Câmara e do Senado e as atuais emendas do relator, do orçamento, que foram elaboradas no Congresso em 2019, no primeiro ano de governo Jair Bolsonaro, e que começaram a valer em 2020. Em 2021, elas somaram quase 17 bilhões, a metade do valor total. Em 6 de dezembro, uma nova decisão. A ministra Rosa Weber acolheu o pedido formulado pelos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal para afastar a decisão cautelar, ou seja, derrubar a suspensão. Em 9 de dezembro, o plenário virtual do STF abre um novo julgamento, agora para referendar a liberação das emendas. O julgamento durou 8 dias e, por maioria, ficou autorizado a continuidade da execução sobre as despesas classificadas no indicador RP9. Durante esse impasse, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu com o então presidente do STF, Luiz Fux, e com a relatora, ministra Rosa Weber. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a determinar que dentro de 6 meses a comissão de orçamento tomasse as providências para apresentar nomes de parlamentares que indicaram o pagamento das emendas de relator em 2021 e 2020. Pacheco ainda encaminhou uma cópia do documento à ministra Rosa Weber. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco chegaram a pedir mais um tempo para explicar à ministra e como funcionava o repasse das emendas dentro do Congresso. Mas, em 18 de março de 2022, a ministra negou o pedido e disse que não vislumbrava razões para entender o tempo e que o tempo de 90 dias já concedido era o suficiente. Em 5 de abril, um novo deferimento pela relatora, deferindo a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentar oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito. E completando 1 ano na Suprema Corte, a pauta foi liberada para julgamento antes do recesso judiciário.
Nesta quarta-feira, o plenário do STF vai julgar 4 ações que discutem a constitucionalidade do pagamento das emendas do relator no orçamento, o chamado orçamento secreto. Pois é, emendas de relator ou orçamento secreto em destaque com os nossos comentaristas. Rodrigo Constantino, esse dispositivo se tornou muito importante para os parlamentares. Provavelmente há uma preocupação de que Rosa Weber ou o Supremo Tribunal Federal possa considerar esse tipo de ação inconstitucional. Você acha que é preciso ter mais transparência, mas isso passa pela avaliação do Supremo Tribunal Federal ou o próprio Legislativo teria que fazer essa avaliação? Precisa sempre ter mais transparência no trato da coisa pública. Mas como você muito bem apontou, Daniel, é importante ter a harmonia e independência entre os poderes. Isso, essa história do orçamento secreto, que agora voltou a ser chamado de emenda do relator por muitos veículos de comunicação, ela é um aumento de poder do poder legislativo. E ao executivo cabe executar mesmo e não decidir o destino final de todos os recursos no país. É muito mais realista imaginar que o parlamentar sabe as necessidades maiores dos locais que ele representa. Então, não há nenhum absurdo em essência nisso. O que temos que ter é mais transparência. Agora, não cabe a ingerência do Poder Judiciário no Legislativo por conta disso. Como promover essa transparência, hein, Cristiano? Olha, a tripartição de poderes, ela é excepcional quando feita na prática, justamente por isso, porque ela faz com que os 3 poderes consigam servir de freios e contrapesos um dos outros. Infelizmente, não é o que a gente tem visto na prática. E aí, por vezes, você acaba tendo determinados poderes que desejam sobressair, desejam se sobrepor. E, evidentemente, quando não há transparência, sobra espaço para uma maior articulação política e para um maior fortalecimento de grupos políticos. Isso não é bom para o país, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para a República de forma alguma. Pois é, agora, Rodrigo Constantino, há informações de bastidores que indicam que o PT, o Partido dos Trabalhadores, estaria enviando sinalizações para a Corte Superior acerca desse posicionamento que deve acontecer muito em breve. Ou seja, seria o provável Poder Executivo sugerindo alguma coisa para o Poder Judiciário, a Corte Superior, a mais importante corte, para tomar uma decisão que vai impactar diretamente no Legislativo Federal. Independência entre os poderes? Não, é grave isso e essa vai ser a toada do PT. No primeiro governo lá do PT, a gente lembra do mensalão. O que era o mensalão? Que alguns militantes chegaram a falar que não era nada perto do orçamento secreto, o que é uma narrativa ridícula. O mensalão, sim, era corrupção e compra de votos. O PT mandava entregar mala todo mês na casa de alguns. Teve uma foto até conhecida de um lá que é muito próximo hoje do PT, com mais de 50 milhões de reais no seu apartamento, né? E ele queria governar sozinho, ele não queria ceder em relação às pautas, em relação a nada disso. É um projeto totalitário. Quando você tem que ceder para ter governabilidade, você está chamando junto o parlamento. O Poder Judiciário, durante o governo Bolsonaro, foi um obstáculo constante. Derrubava com ativismo medidas do governo legítimas. Agora tudo leva a crer que, pelo alinhamento entre o Poder Judiciário, principalmente a Suprema Corte, e o PT, o que eles vão querer fazer é se unir para atropelar o Legislativo. Isso é muito perigoso.